As trigêmeas do milionário recusavam comida há dias e nenhum especialista conseguia explicar o porquê. O desespero já tomava conta de toda a residência, até o momento em que a humilde filha da faxineira fez um gesto simples, mas extremamente tocante, que deixou todos absolutamente perplexos. Uma manhã fria de dezembro envolveu o solar dos Medeiros, no interior de Minas Gerais, numa névoa tão densa que até as altas janelas com vitrais pareciam trancadas para o mundo. Mariana Silva estava diante do portão maciço de ferro forjado, apertando nas mãos uma pequena bolsa com seus pertences pessoais. Tinha 19 anos, mas seu olhar carregava a seriedade de alguém que cedo aprendera que a vida nem sempre é gentil. Primeiro dia de trabalho. Primeiro dia na casa sobre a qual se falava em sussurros por toda a região. O solar dos Medeiros dominava as matas circundantes como um austero guardião do passado. Seus muros de pedra testemunhavam uma história que remontava ao século XVIII e agora seriam o lar de uma tragédia que ninguém sabia nomear. Mariana sabia apenas o que ouvira da mãe. Não pergunte. Não olhe com muita atenção e faça seu trabalho. Aquelas crianças, elas não comem. Ninguém sabe o porquê. A porta se abriu sem um rangido, como se alguém estivesse atrás dela esperando. Uma mulher de meia idade apareceu, vestida com um vestido escuro de corte simples. Seu rosto estava cansado, mas não hostil. "Mariana?" perguntou baixinho. "Eu sou Dona Lúcia, a governanta. Sua mãe me falou de você." Ao cruzar a soleira, Mariana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Não era um frio físico. A temperatura na casa era agradável, mas algo diferente. O ar estava denso de palavras não ditas, de preocupações suspensas em algum lugar entre o teto e o chão. Nos corredores reinava um silêncio tão profundo que se ouvia apenas o tic-tac baixo de um relógio e sussurros distantes. "Vou te mostrar a casa", disse Dona Lúcia, seguindo por um longo corredor forrado com tapetes em tons escuros. "Mas primeiro você precisa entender algumas coisas. O Sr. Fernando e a Dona Beatriz estão passando por um período muito difícil. As crianças..." Ela hesitou, como se buscasse as palavras certas. "Você não pode se aproximar das crianças sem permissão. Não pode perguntar sobre o estado delas e, acima de tudo, não pode falar sobre o que vir com ninguém fora destes muros." Mariana assentiu, mas no fundo sentiu uma inquietação. A mãe mencionara problemas com a alimentação, mas o tom de voz de Dona Lúcia sugeria algo muito mais sério. Passaram pela sala de estar com antiguidades, pela biblioteca cheia de tomos encadernados em couro, pela sala de jantar, com uma mesa longa onde 20 convidados poderiam se sentar. Tudo estava impecavelmente limpo, mas ao mesmo tempo como que congelado no tempo. Nenhum vestígio de brincadeiras infantis, nenhuma cor que pudesse sugerir que 3 crianças de 4 anos viviam naquela casa. No primeiro andar, a atmosfera era ainda mais pesada. Dona Lúcia parou diante de uma porta fechada no final do corredor. "Os quartos das crianças", sussurrou. "O Dr. Guilherme Toledo faz consultas lá todos os dias às 10. Durante esse tempo, absolutamente ninguém pode incomodar. Da porta fechada não vinha nenhum som, nem risos, nem choro, nem conversas. Nada. Isso era o mais inquietante. Suas tarefas são principalmente o primeiro andar e o térreo", continuou Dona Lúcia. "Tirar o pó, aspirar, lavar, coisas simples, mas lembre-se, mantenha discrição em tudo." Enquanto desciam de volta para o térreo, Mariana ouviu algo que gelou seu sangue nas veias. Era um choro baixo, abafado, não de criança. Aquele choro pertencia a uma mulher. Vinha de trás de uma das portas fechadas no corredor principal. "É a Dona Beatriz", disse Dona Lúcia baixinho sem diminuir o passo. "A mãe das crianças. Há meses..." Bem, qualquer mãe em sua situação choraria.
Mariana sentiu um aperto na garganta. Era a mais velha de 5 irmãos e sempre tivera um instinto protetor natural. Pensou em sua própria mãe, que todos os dias, por 20 anos, acordava antes do amanhecer para cuidar de seus filhos. O que uma mulher que não podia alimentar suas próprias trigêmeas deveria sentir. Comece pela biblioteca, disse Dona Lúcia, entregando-lhe panos e produtos de limpeza. E lembre-se, observe, mas não julgue. Esta casa carrega mais dor do que você pode imaginar. Ficando sozinha, Mariana olhou ao redor da biblioteca. Estantes cheias de livros, poltronas confortáveis, uma lareira. Uma vida familiar normal deveria acontecer em lugares assim. Mas naquela casa, a normalidade era algo que se buscava desesperadamente e que não podia ser encontrada. Pela alta janela, avistou ao longe as silhuetas de 3 pequenas figuras. As crianças brincavam no jardim sob o olhar atento de um cuidador. Pareciam tão pequenas, tão frágeis, como se pudessem ser levadas pela primeira brisa. Mariana ainda não sabia que aquele primeiro dia no solar dos Medeiros mudaria não só sua vida, mas também a vida das 3 crianças que ela observava pela janela. A segunda semana no solar trouxe a Mariana o primeiro encontro real com as trigêmeas. Clara, Otávio e Flora. Seus nomes soavam na boca dos adultos como um feitiço que poderia lhes trazer de volta a normalidade, se apenas fossem pronunciados, com frequência e esperança suficientes. Mariana arrumava livros na biblioteca quando ouviu passos suaves no corredor. Pela porta entreaberta, viu as 3 pequenas figuras, cuidadas por uma jovem em jaleco branco. As crianças caminhavam em silêncio, de mãos dadas, como se formassem uma pequena ilha em um oceano de incerteza. Clara ia na frente, uma menina miúda de cabelos claros trançados. Seus grandes olhos carregavam algo que não deveria haver no olhar de uma criança de 4 anos. A consciência do sofrimento. Atrás dela, Otávio, um menino de cabelos mais escuros, que constantemente olhava ao redor, como se procurasse algo que não conseguia encontrar. Por último, Flora, a menor das 3, que parecia estar conectada por um fio invisível com o mundo da natureza lá fora. "Crianças, venham aqui", disse a mulher de jaleco. "Temos mais um teste a fazer." Sua voz era profissional, mas Mariana percebeu nela uma nota de cansaço. Quantos testes se pode fazer em 3 crianças pequenas antes que todos percam a esperança? Quando a procissão desapareceu na esquina, Mariana voltou ao trabalho, mas seus pensamentos giravam em torno do que acabara de ver. As crianças pareciam tão normais, tão saudáveis. Se ela não soubesse do problema delas, pensaria que eram apenas 3 irmãos comuns indo passear. Uma hora depois, ouviu vozes alteradas, vindas do escritório do Sr. Fernando. A porta estava entreaberta, então, embora não quisesse escutar, as palavras chegavam a ela com clareza cristalina. "Este já é o 8º especialista, Fernando." A voz da mulher, provavelmente Dona Beatriz, estava cheia de desespero. 8 diagnósticos diferentes, 20 remédios diferentes, e elas ainda... "Calma, Beatriz", interrompeu a voz de um homem, forte, mas cansado. "O Dr. Guilherme Toledo diz que tem uma nova teoria." Nova. "É teoria!" O riso da mulher beirava a histeria. "E as teorias anteriores? E aquele neurologista de São Paulo que dizia ser um problema do sistema nervoso? E o psiquiatra do Rio de Janeiro que falava em traumas de parto?" Seguiu-se um silêncio, após o qual ela ouviu apenas um soluço baixo. "Às vezes eu penso..." continuou Dona Beatriz com a voz embargada. "Às vezes eu penso que é minha culpa, que fiz algo errado durante a gravidez, durante o parto." "Não diga isso", disse o Sr. Fernando, sua voz de repente muito suave. "Não é sua culpa, não é culpa de ninguém." Mariana sentiu as lágrimas vindo aos seus olhos. Instintivamente, afastou-se da porta, mas já era tarde.
Ouviu algo que não deveria ter ouvido. O desespero dos pais, que perderam o controle sobre a coisa mais importante em suas vidas, a saúde de seus próprios filhos. À tarde, enquanto limpava o corredor no primeiro andar, encontrou o Dr. Guilherme Toledo pessoalmente. Era um homem por volta dos 50, de cabelos grisalhos e olhar penetrante. Seu jaleco branco era impecável e na mão ele segurava uma pasta grossa de documentos. Você deve ser a moça nova, disse ele parando ao lado dela. Mariana, certo? Sim, senhor, respondeu ela tentando esconder o nervosismo. Escute com atenção. Sua voz adquiriu um tom mais ríspido. Eu sei que mulheres da sua idade tendem a romantizar situações, mas essas crianças são um caso médico muito sério. Não há lugar aqui para remédios caseiros ou crenças populares. Entendido? Mariana assentiu, mas algo em seu tom a preocupou. Havia mais desespero do que autoridade, como se ele estivesse tentando convencer não apenas ela, mas a si mesmo. Cada intervenção deve passar por mim, continuou o Dr. Guilherme Toledo. Cada uma. Essas crianças precisam de ciência, não de sentimentos. Quando ele se foi, Mariana ficou sozinha com seus pensamentos. As palavras do médico ecoavam em sua cabeça, mas algo nelas não soava verdadeiro. Ciência? Por 8 meses, a ciência não trouxe resultados. E os sentimentos? É possível tratar crianças ignorando seus corações? À noite, ao terminar o trabalho, ela passou acidentalmente pela cozinha. Pela porta entreaberta, viu algo que a surpreendeu. À mesa, o cozinheiro, Sr. Pedro, um homem mais velho de rosto bondoso, preparava pequenos sanduíches e coloridos. Fazia isso com grande cuidado, como se cada um fosse uma obra de arte. Para quem é isso? Perguntou ela, não conseguindo conter a curiosidade. O homem levantou os olhos e sorriu tristemente. Para as trigêmeas, respondeu. Todos os dias eu preparo uma refeição para elas. Todos os dias fica intocada, mas não paro de tentar. Em sua voz havia esperança, mas também a resignação de alguém que sabe que seus esforços podem ser em vão. Talvez um dia, acrescentou baixinho, embalando os sanduíches em uma linda cesta. Mariana olhou para ele e sentiu algo que não sabia nomear. Talvez fosse determinação, ou talvez apenas teimosia, mas naquele homem que preparava comida para crianças que não podiam comer, ela viu mais esperança do que em todos os médicos e especialistas juntos. Naquela noite, voltando para casa, Mariana pensou pela primeira vez que talvez houvesse algo mais naquele estranho e triste solar do que apenas desespero. Talvez houvesse também amor. Um amor tão profundo e persistente que não permitia que as pessoas desistissem, mesmo quando tudo indicava que a esperança era vã. A terceira semana trouxe o primeiro encontro olho a olho. Mariana limpava a sala de estar no térreo quando ouviu passos suaves na escada. Virou-se e viu Clara, que descia lentamente segurando o corrimão. A menina parou na metade da escada, como se de repente percebesse a presença de Mariana. Por um momento, elas se olharam em silêncio. Uma menina tinha 4 anos e carregava um segredo que ninguém conseguia desvendar. A outra tinha 19 anos e carregava um instinto que lhe dizia que havia algo naquela história que os adultos não percebiam. "Bom dia", disse Mariana baixinho, colocando o pano de lado. Clara não respondeu, mas também não fugiu. Seus grandes olhos azuis estudaram o rosto de Mariana com uma seriedade que parecia inadequada para sua idade. Finalmente ela desceu o resto da escada e ficou a uma distância segura. "Você é nova", disse Clara. Sua voz era baixa, mas clara. "Sim", respondeu Mariana. "Meu nome é Mariana. E você é Clara, certo?" A menina assentiu, e então fez algo inesperado. Sentou-se no último degrau da escada e observou Mariana continuar a limpar. Não disse nada, mas sua presença era tão nítida que parecia preencher todo o cômodo. "Você gosta de música?",
Perguntou Clara de repente. A pergunta pegou Mariana de surpresa. Ela colocou o pano de lado novamente e sentou-se no chão para ficar no mesmo nível que a menina. Gosto muito, respondeu. E você? A mamãe canta quando pensa que ninguém está ouvindo, disse Clara. Mas eu ouço. Otávio também ouve. E Flora. Que músicas ela canta? Tristes, respondeu Clara depois de pensar um pouco. Todas as músicas nesta casa são tristes. O coração de Mariana apertou. Naquela simples observação infantil havia mais verdade do que em todos os relatórios médicos que vira na mesa do Dr. Guilherme Toledo. Você conhece alguma música alegre? Perguntou Mariana. Clara balançou a cabeça. Posso te ensinar uma, disse Mariana. Minha avó cantava para mim quando eu era pequena. A menina assentiu, mas seus olhos de repente ficaram alertas, como se verificasse se não havia adultos por perto. Mariana começou a cantar baixinho uma antiga canção popular sobre pássaros que construíam ninhos na torre da igreja. Sua voz era quente e melodiosa, e as palavras falavam de esperança e lar. Ela notou que Clara fechou os olhos e balançou-se suavemente no ritmo da melodia. Você conhece mais? Perguntou a menina, quando Mariana terminou. Conheço muitas, respondeu Mariana. Minha avó conhecia músicas para todas as ocasiões. Para a alegria, para a tristeza, para a chuva, para o sol. Para a fome? Perguntou Clara de repente, e sua voz ficou muito baixinha. A pergunta pairou no ar como uma confissão não dita. Mariana sentiu que estava se aproximando de algo muito importante, mas precisava ser cautelosa. Vovó dizia que a melhor canção para a fome é aquela sobre compartilhar o pão, respondeu delicadamente. Ela dizia que a comida tem o melhor sabor quando se come com alguém que se ama. Clara abriu os olhos e, pela primeira vez naquele dia, sorriu, muito levemente, mas claramente. Otávio gosta quando a gente lê para ele, disse. E Flora gosta de tocar as plantas. Ela diz que elas estão vivas, mas não tristes como nós. Antes que Mariana pudesse responder, ouviram passos no corredor. Clara imediatamente se levantou e, sem uma palavra, foi em direção à escada. Parou apenas no primeiro degrau. Você volta amanhã? Perguntou sem se virar. Sim, respondeu Mariana. Voltarei. A menina assentiu e desapareceu lá em cima, como se nunca tivesse estado ali. Na mesma tarde, Mariana foi chamada ao escritório do Sr. Fernando. Era um homem na casa dos 40, alto e elegante, mas seu rosto carregava os sinais de meses de noite sem dormir e de constante preocupação. Dona Lúcia diz que você está se saindo bem, disse ele, indicando uma cadeira em frente à sua mesa. Isso é importante. Esta casa precisa de pessoas em quem se possa confiar. Obrigada, senhor, respondeu Mariana. O senhor Fernando ficou em silêncio por um momento, estudando o rosto dela. Você provavelmente já ouviu falar sobre a situação de nossas crianças, disse ele finalmente. É um caso muito complicado. Os melhores especialistas do país estão trabalhando em uma solução. Sim, ouvi, respondeu Mariana. Quero que saiba que todos nesta casa têm uma missão, continuou o Sr. Fernando. Ajudar essas crianças. Mas essa ajuda deve ser coordenada pelas pessoas certas. O Dr. Guilherme Toledo, os especialistas. Ele hesitou, como se buscasse as palavras certas. O que quero dizer é que, se você notar algo incomum, algo que possa ajudar no diagnóstico, deve reportar imediatamente. Mas não faça nada por conta própria. Essas crianças não são brinquedos. Em sua voz havia um desespero tão sutil que se poderia ignorá-lo, mas Mariana o ouviu. Era um pai que perdera o controle sobre a coisa mais importante em sua vida e tentava recuperá-lo, estabelecendo regras e procedimentos. Entendo, respondeu ela. Espero que sim, disse o Sr. Fernando, mas seus olhos diziam outra coisa. Diziam, por favor,
Ajude-nos, mas eu não sei como. À noite, Mariana voltava para casa pela mata que cercava o solar. O caminho era longo, mas ela precisava de tempo para pensar. As palavras de Clara martelavam em sua cabeça. Todas as músicas nesta casa são tristes. O que essas crianças fizeram por 8 meses? Como era viver em uma casa onde cada adulto olhava para você como um enigma a ser resolvido, e não como uma criança que precisa de amor e normalidade? E o mais importante, por que Clara perguntou sobre uma canção para a fome? Era uma pergunta acidental de uma criança de 4 anos ou algo mais. Mariana ainda não sabia que aquele breve encontro com Clara era o primeiro passo para descobrir a verdade que mudaria tudo. Ela também não sabia que a partir daquele dia as trigêmeas a esperariam, em silêncio, com uma esperança que escondiam de todos os adultos em suas vidas. A 4ª semana trouxe neve e uma nova especialista. Mariana a viu pela primeira vez no corredor. Uma jovem de cabelos curtos e escuros, carregando uma pasta cheia de materiais coloridos. Tinha cerca de 25 anos e, ao contrário dos outros especialistas que apareciam no solar, não usava jaleco branco. "Sou Carolina Nogueira", disse ela, estendendo a mão para Mariana. "Nutricionista. E você deve ser Mariana, certo?" "Como a senhora sabe?", perguntou Mariana, surpresa com a franqueza da jovem. "Dona Lúcia mencionou você." Carolina sorriu. "Disse que você é muito atenta. É uma qualidade valiosa em uma casa como esta." Carolina era diferente dos outros especialistas. Falava mais baixo, movia-se com mais delicadeza e seus olhos não tinham aquele brilho duro e profissional que caracterizava o Dr. Guilherme Toledo e sua equipe. Havia nela algo que sugeria uma experiência pessoal com os problemas sobre os quais os outros só sabiam pelos livros. "Posso perguntar?", disse Mariana timidamente. "A senhora tem esperança?" Carolina parou no meio do corredor e olhou para ela com seriedade. "Sempre tenho esperança", respondeu. "Mas no caso das trigêmeas, não é um caso padrão." "O que a senhora quer dizer?" "Por 8 meses, todas as métodos convencionais foram tentados", explicou Carolina. "Exames de sangue, exames neurológicos, psiquiátricos, gastroenterológicos. Todos os resultados estão normais. As crianças são fisicamente saudáveis. Então o que? Isso significa que o problema está em outro lugar", completou Carolina. "Talvez na esfera emocional. Talvez em algo que não podemos medir com testes padrão." No mesmo dia, Mariana testemunhou a primeira sessão terapêutica conduzida por Carolina. Embora não devesse, ela se escondeu atrás da porta entreaberta do consultório, de onde podia observar o que acontecia lá dentro. Carolina estava sentada no chão com as trigêmeas. À frente delas, havia folhas coloridas, lápis de cor e pequenos potes com várias especiarias e ervas. "Vocês não precisam comer nada", disse Carolina suavemente. "Quero apenas que cheirem e me digam o que sentem." Otávio foi o primeiro a se aproximar dos potes. Pegou um deles e cheirou com cuidado. Seus olhos se arregalaram e em seu rosto apareceu uma expressão de surpresa. "Cheira a jardim da vovó", disse baixinho. "Que vovó você se lembra?", perguntou Carolina. "A dos sonhos", respondeu Otávio. "Aquela que tinha as mãos quentes." Flora se aproximou de outro pote. Ao cheirá-lo, seu rosto se iluminou pela primeira vez em semanas. "Cheira a terra depois da chuva", disse, como se algo fosse crescer. Clara ficou com as folhas e os lápis de cor. Em vez de cheirar as especiarias, começou a desenhar. Sua mão movia-se com segurança no papel, criando algo que parecia uma casa, mas não a casa em que moravam. Era uma casinha pequena e aconchegante com uma chaminé de onde saía fumaça. "No que você pensa quando desenha esta casa?",
Perguntou Carolina. Em um lugar onde ninguém é triste, respondeu Clara, sem levantar os olhos do desenho. Onde se pode cantar alto e ninguém chora. Mariana sentiu uma onda de emoções a invadir. Essas crianças não apenas tinham problemas para comer, elas viviam em um mundo onde a tristeza era tão onipresente que se tornara um estado normal. Após a sessão, Carolina saiu para o corredor e quase imediatamente se deparou com Mariana. Ficou muito tempo aí? Perguntou, mas em sua voz não havia irritação. Desculpe, disse Mariana. Eu não deveria ter. Não tem problema, interrompeu Carolina. O que você acha do que viu? A pergunta pegou Mariana de surpresa. Nenhum dos especialistas anteriores jamais lhe perguntara sua opinião. Eu acho, disse lentamente, eu acho que essas crianças não estão doentes. Elas estão tristes. Carolina assentiu. Eu penso parecido, disse, mas convencer os outros membros da equipe médica dessa teoria pode ser difícil. Por quê? Porque o Dr. Guilherme Toledo acredita apenas no que pode ser medido e documentado, explicou Carolina. E a tristeza de uma criança, o trauma emocional, são coisas que não aparecem em exames de sangue. À noite, enquanto Mariana terminava de limpar a biblioteca, encontrou em uma das estantes um livro que chamou sua atenção. Remédios Populares para Crianças. O título estava escrito em uma fonte antiga e a capa estava desgastada pelo uso frequente. Abriu o livro em uma página aleatória e leu. Crianças que recusam comida muitas vezes precisam não de remédios, mas de um retorno às origens. Canções, histórias, o toque da terra, esses são os remédios que a medicina moderna esqueceu. O coração de Mariana começou a bater mais rápido. Era exatamente isso em que ela pensava desde que conhecera as trigêmeas. Talvez a resposta não estivesse em procedimentos médicos complicados, mas em algo muito mais simples e profundo ao mesmo tempo. Ela fechou o livro e olhou ao redor. A biblioteca estava cheia da sabedoria de gerações, sabedoria humana, que muitas vezes era mais simples e eficaz do que a ciência moderna. Mas ela também sabia que precisava ser cautelosa. O Dr. Guilherme Toledo já a havia alertado uma vez sobre remédios caseiros. Se ele soubesse de seus pensamentos, provavelmente seria demitida imediatamente. No entanto, ao sair da biblioteca, uma determinação brotou em seu coração. Essas crianças precisavam de ajuda. Não da ajuda de especialistas que as tratavam como um enigma a ser resolvido, mas da ajuda de alguém que via nelas não casos médicos, mas pequenos seres vivendo em um mundo cheio de tristeza. E talvez, apenas talvez, Mariana fosse a pessoa que poderia lhes dar isso. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, ela não teve pesadelos com crianças doentes, mas um sonho com as trigêmeas rindo no jardim, cantando as canções de sua avó e comendo pão quente com manteiga. Naquele sonho não havia médicos nem testes, havia apenas alegria e esperança. Acordou com a convicção de que aquele sonho um dia poderia se tornar realidade. A quinta semana trouxe a primeira ação conjunta. Mariana notou que Carolina frequentemente ficava no solar depois do horário de trabalho, analisando as anotações das sessões com as trigêmeas. Uma noite, enquanto limpava o quarto ao lado do escritório onde a nutricionista trabalhava, ela se atreveu a bater na porta. A senhora gostaria de um chá? Perguntou timidamente. Carolina levantou os olhos dos documentos. Seus olhos estavam cansados, mas neles brilhava uma centelha de interesse. É muito gentil da sua parte, respondeu. Mas talvez, em vez de chá, você se sente comigo por um momento? Eu gostaria de conversar com você. Mariana sentou-se na cadeira em frente à mesa, onde Carolina havia espalhado desenhos das crianças, anotações das sessões e alguns livros. Você vê isso?
Carolina apontou para um desenho de Clara que representava uma casa com uma chaminé fumegante. Não é a única imagem assim. Todas as crianças desenham casas, mas nunca aquela em que moram. O que isso pode significar? Perguntou Mariana. Saudade, respondeu Carolina. Saudade de algo que nunca tiveram, mas de que precisam. De um lar normal, onde a comida não é uma batalha, mas uma alegria. Carolina tirou outra folha de papel da pasta. Olhe para isto, disse. São as anotações da sessão da semana passada. Quando pedi para descreverem suas memórias mais felizes, as três falaram da mesma coisa. Dos momentos em que estavam sozinhas, sem adultos que as observassem. Isso significa que essas crianças vivem sob a constante pressão de serem tratadas, examinadas, analisadas, explicou Carolina. Nunca podem ser simplesmente crianças. Mariana sentiu um aperto no coração. Pensou em Clara perguntando sobre uma canção para a fome, em Otávio cheirando especiarias e falando da avó dos sonhos, em Flora tocando plantas. Carolina, posso te perguntar uma coisa, disse Mariana baixinho. Claro, a senhora mesma teve problemas com a alimentação? A pergunta pairou no ar como uma confissão não dita. Carolina olhou para Mariana por um longo momento, como se ponderasse quanta verdade poderia revelar. Eu tinha 7 anos, disse finalmente. Depois do divórcio dos meus pais, parei de comer. Não porque não pudesse, mas porque não queria. O que a ajudou? O tempo, respondeu Carolina. E minha avó, que em vez de me forçar a comer, começou a me contar histórias sobre cada prato que preparava. Ela me falava de onde vinham os ingredientes, quem os cultivava, qual era a história deles. A comida deixou de ser uma obrigação e se tornou uma história. Mariana sentiu um arrepio percorrer suas costas. Era isso. Era a resposta que ela procurava. E o Dr. Guilherme Toledo sabe da sua experiência? Perguntou. Carolina balançou a cabeça. Ele se concentra exclusivamente nos aspectos médicos, respondeu. Se eu lhe dissesse que o problema poderia ser emocional, ele rejeitaria essa teoria como não científica. Mas nós sabemos melhor, não sabemos. Carolina olhou para ela atentamente. Ao dizer nós, você se refere a você e a mim? Perguntou. Refiro-me a todos que veem nessas crianças não casos médicos, mas pequenos seres que precisam de amor, respondeu Mariana com coragem. Carolina sorriu pela primeira vez em semanas. Era um sorriso cheio de esperança e compreensão. E o que você propõe? Perguntou. Não sei ainda, disse Mariana. Mas acho que essas crianças precisam de um lugar onde possam ser elas mesmas, sem pressão, sem testes, sem observação. No dia seguinte, Mariana tomou uma decisão, arriscada. Quando soube que o Dr. Guilherme Toledo estava em reunião com os pais e Carolina estava conduzindo uma sessão com as crianças no jardim, ela entrou no quarto das trigêmeas. Nunca antes estivera lá. Os quartos eram grandes, claros, cheios dos brinquedos mais caros. Mas apesar de todo o luxo, no ar pairava uma tristeza tão densa que quase se podia tocá-la. Na mesa de Clara havia desenhos. Mariana os examinou com cuidado. A casa com a chaminé fumegante se repetia em cada um deles, mas a cada vez era um pouco diferente. Em um tinha uma pequena janela com flores, em outro. Um balanço no jardim, no terceiro, uma mesinha posta sob uma árvore. De repente, ela ouviu passos no corredor. Rapidamente guardou os desenhos e fingiu limpar as prateleiras quando Otávio entrou no quarto. "O que você está fazendo?" perguntou desconfiado. "Limpando", respondeu Mariana. Otávio se aproximou da mesa e verificou se suas coisas estavam em seus lugares. "Ninguém pode tocar nos meus livros", disse. "Não toquei", respondeu Mariana. "Mas vejo que você tem muitos livros interessantes." O menino olhou para ela com desconfiança.
Mas depois de um momento, sua expressão suavizou. Você gosta de ler? Perguntou. Gosto muito, respondeu Mariana. E o que você mais gosta de ler? Histórias, disse Otávio baixinho. Mas não as que temos aqui. Todas essas são sobre crianças que adoecem e depois se curam. Não gosto dessas histórias. O coração de Mariana apertou. Até as histórias naquela casa eram terapêuticas, preparadas especialmente para ajudar as crianças. E que tipo de histórias você gostaria? Perguntou. Sobre crianças que têm aventuras, respondeu Otávio, e seus olhos brilharam. Sobre crianças que são corajosas e espertas e que não precisam ficar pensando o tempo todo que são diferentes. Conheço essas histórias, disse Mariana. Minha avó me contava quando eu era pequena. Você poderia me contar? Perguntou Otávio, e em sua voz, pela primeira vez, apareceu uma nota de entusiasmo. Se eu tivesse permissão, disse Mariana cautelosamente. De quem precisa de permissão para contar histórias? Perguntou Otávio com espanto. Essa pergunta atingiu Mariana como um raio. De quem realmente se precisa de permissão para contar histórias a uma criança? De médicos? De pais? Ou talvez de pessoas que esqueceram que as crianças precisam de magia e não apenas de medicina? Não sei, respondeu honestamente. Mas talvez encontraremos um jeito. Otávio sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro que Mariana vira dele. Seria legal, disse. Seria muito legal. Naquela noite, Mariana voltava para casa com uma forte resolução. Essas crianças não precisavam de mais testes ou remédios. Precisavam do que toda criança precisa. Histórias, canções, normalidade e amor incondicional. E talvez, apenas talvez, ela e Carolina pudessem lhes dar isso, mesmo que significasse ir contra, na corrente de toda a máquina médica que por 8 meses tentou consertá-las. A sexta semana trouxe o primeiro segredo. Mariana e Carolina se encontraram à noite na estufa abandonada nos fundos do solar. Era o lugar ideal, longe o suficiente do prédio principal para que ninguém as ouvisse, mas perto o suficiente para poderem voltar rapidamente caso alguém as procurasse. Isso é loucura, disse Carolina, mas em sua voz havia excitação, não medo. Se o Dr. Guilherme Toledo soubesse, por isso ele não pode saber, interrompeu Mariana. Pelo menos por enquanto. Carolina espalhou um caderno e alguns livros sobre uma velha mesa de madeira. Conte-me exatamente o que você notou, disse ela. Cada detalhe pode ser importante. Mariana começou pelo encontro com Clara na escada. Contou sobre a pergunta da menina sobre uma canção para a fome, sobre como Otávio reagia ao cheiro de especiarias, como Flora falava de plantas que não são tristes. E o mais importante, acrescentou, tudo isso acontece quando elas estão sozinhas ou comigo. Nunca na presença de médicos ou mesmo dos pais. Carolina fazia anotações e seu rosto expressava uma compreensão crescente. Sabe de uma coisa? Disse ela finalmente. Acho que essas crianças não têm problema com a alimentação. Elas têm problema com o controle. O que você quer dizer? Por 8 meses, cada aspecto de suas vidas foi controlado, analisado, documentado, explicou Carolina. Cada refeição é um teste, cada reação é um sintoma a ser registrado. A recusa de comer tornou-se a única forma de autonomia delas. Mariana sentiu as peças do quebra-cabeça se encaixarem em sua cabeça. É por isso que elas reagem diferente quando estão comigo, disse. Porque eu não faço parte desse sistema. Eu não estou tentando tratá-las. Exatamente, Carolina assentiu. Você é uma pessoa normal para elas em uma situação muito anormal. E o que podemos fazer a respeito? Carolina ficou em silêncio por um momento, pensando. Precisamos de tempo e de um lugar onde as crianças possam ser elas mesmas, disse finalmente. Sem observação,
sem pressão, onde a comida não seja uma obrigação, mas um prazer. Como vamos organizar isso? Não sei ainda, admitiu Carolina, mas tenho uma ideia. No dia seguinte, Carolina foi ao Sr. Fernando e Dona Beatriz com uma proposta oficial. Eu gostaria de introduzir um novo elemento na terapia, disse ela durante a reunião com os pais. Sessões em um ambiente natural, com elementos de terapia ocupacional. Mariana se escondeu atrás da porta e ouviu a conversa. O que isso significa na prática? Perguntou o Sr. Fernando. Eu gostaria que as crianças passassem tempo no jardim, na cozinha, em outras partes da casa, explicou Carolina. Sem as estruturas terapêuticas formais. Apenas para que fossem crianças. Mas sob a supervisão de especialistas, perguntou Dona Beatriz. Sob supervisão, é claro, garantiu Carolina. Mas discreta. Vou colaborar com a equipe da casa para criar situações naturais em que as crianças possam experimentar a comida sem pressão. Mariana sentiu um arrepio de excitação. Carolina acabara de criar o pretexto perfeito para suas ações conjuntas. E o Dr. Guilherme Toledo, o que pensa disso? Perguntou o Sr. Fernando. O Dr. Guilherme Toledo se concentra nos aspectos médicos, respondeu Carolina com cautela. Isso será um complemento à sua terapia, não um substituto. Os pais trocaram olhares. Nos olhos deles, Mariana viu o mesmo que vira por semanas, o desespero de pessoas que estavam dispostas a tentar de tudo. Certo, disse o Sr. Fernando finalmente. Por favor, tente. Depois que os pais saíram, Carolina encontrou Mariana e discretamente assentiu. O plano estava em vigor. Na mesma tarde, Mariana acidentalmente se viu na cozinha ao mesmo tempo em que Carolina levava as trigêmeas para uma sessão de observação ambiental. O cozinheiro, Sr. Pedro, já havia sido informado por Carolina sobre o plano. Ele havia preparado um bolo simples e perfumado que estava assando no forno. Oh, que cheiro agradável aqui, disse Carolina naturalmente. O que pode ser? É o pão da vovó, respondeu o Sr. Pedro com um sorriso. Uma receita antiga que ganhei da minha avó. As crianças ficaram na entrada da cozinha, incertas se podiam estar ali. Por semanas, a cozinha havia sido um território proibido para elas. Um lugar onde as refeições eram preparadas, refeições que depois se tornavam um problema. Podem entrar, disse o Sr. Pedro gentilmente. Vocês gostam de sentir diferentes cheiros? Flora foi a primeira a dar um passo à frente. Sua pequena boca estava virada para cima, cheirando o aroma que preenchia a cozinha. Cheira a Mãe Terra, disse baixinho. Mãe Terra? Perguntou Carolina. É a terra que ama o que nela cresce, explicou Flora, com a seriedade de uma criança de 4 anos. Otávio se aproximou da mesa, onde o Sr. Pedro preparava a próxima porção de massa. Posso tocar? Perguntou, apontando para a farinha. Claro, respondeu o cozinheiro. Mas primeiro vamos lavar as mãos. O ritual de lavar as mãos, que no consultório médico era um procedimento de esterilização, ali se tornou uma ação natural. Otávio enfiou os dedos na farinha e riu quando o pó branco cobriu suas mãos. Sinto cada pequena partícula, disse ele com surpresa. Clara ficou na entrada, mas Mariana notou que a menina seguia cada movimento dos outros, cada som, cada cheiro. Clara, você gostaria de ouvir uma música que minha avó cantava quando assava pão? Perguntou Mariana baixinho. A menina assentiu. Então Mariana começou a cantarolar uma antiga melodia popular sobre semeadura e colheita, sobre o calor do forno caseiro e a alegria de compartilhar o pão. Para a surpresa de todos, Flora e Otávio pararam o que estavam fazendo e ouviram. E então, muito baixinho, Clara começou a acompanhar a melodia. Foi a primeira vez em meses que alguém ouviu uma criança rindo naquela casa. Foi a primeira vez
que a comida deixou de ser um problema e se tornou uma alegria. Mas também foi a primeira vez que Mariana percebeu o quanto estava arriscando. Porque quando a sessão terminou e as crianças saíram da cozinha, ela viu na porta a silhueta do Dr. Guilherme Toledo. Quanto tempo ele ficou ali? O quanto ele viu? E, o mais importante, o que ele faria com esse conhecimento? Seu rosto estava impenetrável, mas nos olhos, Mariana percebeu algo que a fez arrepiar. Não era curiosidade científica, era desconfiança e raiva. A 7ª semana trouxe a confrontação. Mariana foi chamada ao escritório do Dr. Guilherme Toledo no dia seguinte ao incidente na cozinha. Seu escritório era esterilmente branco, cheio de diplomas e prêmios médicos que deveriam atestar suas competências. "Sente-se", disse ele secamente, sem levantar os olhos dos documentos. Mariana sentou-se na ponta da cadeira, sentindo o coração bater forte no peito. "Ontem vi uma cena curiosa na cozinha", começou o Dr. Guilherme Toledo, finalmente olhando para ela. "Minhas pacientes participaram de uma, como posso chamar, sessão de canto. Foi uma sessão de terapia ambiental conduzida pela Carolina", respondeu Mariana com cautela. "Ah, sim, a Carolina." O Dr. Guilherme Toledo sorriu, mas o sorriso era frio como uma noite de inverno. Uma jovem especialista com métodos muito inovadores. Ele se levantou e foi até a janela, virando-lhe as costas. "Diga-me, Mariana", continuou, "qual é a sua formação em pediatria?" "Nenhuma", respondeu ela honestamente. "E em psiquiatria infantil?" "Nenhuma." "Terapia nutricional?" "Nenhuma." Ele se virou abruptamente e olhou para ela com tanta intensidade que ela se encolheu. "Então, por que diabos você acha que sabe mais do que eu como tratar essas crianças?" Em sua voz havia uma frustração tão profunda que Mariana de repente sentiu algo que não esperava. Compaixão. Aquele homem não era mau. Estava desesperadamente perdido e aterrorizado com sua própria impotência. "Não acho que saiba melhor", respondeu baixinho. Apenas vejo que essas crianças ficam felizes quando podem ser elas mesmas." "Ah, felizes!" Sua voz ficou mais ríspida. "Essas crianças estão morrendo de fome, Mariana. Morrendo. E você me fala de felicidade?" "Elas não estão morrendo", disse Mariana, surpreendendo-se com a própria coragem. "Elas vivem, mas não como deveriam, não como crianças." O Dr. Guilherme Toledo a encarou por um longo momento. Depois sentou-se pesadamente em sua poltrona. "Escute-me com atenção", disse ele, e sua voz de repente ficou muito baixa. "Eu tinha uma filha, Sofia. Tinha 6 anos quando adoeceu de leucemia." Mariana sentiu o ar no quarto se adensar. "Os médicos disseram que a quimioterapia padrão lhe daria 80% de chance de recuperação", continuou o médico. "Mas minha esposa acreditava em métodos alternativos, ervas, dieta, meditação. Dizia que era mais natural, mais saudável." Ele fez uma pausa e por um momento um silêncio tão profundo reinou no consultório que se podia ouvir o tic-tac do relógio na parede. "Sofia morreu depois de 6 meses", completou. "Se tivéssemos começado a quimioterapia imediatamente, ela estaria viva. Mas nós acreditávamos em sentimentos em vez de ciência." Mariana sentiu as lágrimas vindo aos olhos. Agora ela entendia. Agora ela sabia por que o Dr. Guilherme Toledo era tão inflexível em sua fé na medicina convencional. "Sinto muito", sussurrou. "Não preciso da sua pena", disse ele asperamente. "Preciso da sua compreensão. Essas crianças não são experimentos, não são brinquedos para pessoas que acham que o amor substituirá a medicina." "Mas e se a medicina não ajudar?", perguntou Mariana baixinho. "E se depois de 8 meses tentando todos os métodos possíveis, essas crianças ainda
Isso significa que ainda não encontramos o método certo, ele a interrompeu. Mas encontraremos. A ciência sempre encontra a resposta. E se a resposta não for científica? Perguntou Mariana, sabendo que estava arriscando tudo. E se a resposta estiver em algo que não pode ser medido em laboratório? O Dr. Guilherme Toledo levantou-se abruptamente e seu rosto ficou vermelho. Basta, disse ele. A partir de hoje, você trabalhará exclusivamente no térreo. Nenhum contato com as crianças. Nenhuma participação nas sessões terapêuticas. Entendido? Mas, entendido? Repetiu ele mais alto. Sim, respondeu Mariana, sentindo seu mundo desmoronar. E mais uma coisa, acrescentou, enquanto ela saía do consultório. Se eu souber que você continua a interferir no tratamento dos meus pacientes, será demitida imediatamente. Mariana saiu do consultório com uma sensação de derrota tão avassaladora que mal conseguia respirar. Não só perdera a oportunidade de ajudar as trigêmeas, podia também perder o emprego de que tanto precisava. Mas o pior era que ela entendia o Dr. Guilherme Toledo, sua dor, seu medo, seu desespero. Ele também queria ajudar as crianças, só que seus métodos, moldados por uma tragédia pessoal, poderiam justamente ser o que mais afastava as crianças da saúde. À noite, Mariana encontrou-se com Carolina na estufa. A nutricionista ouviu o relato da reunião com o Dr. Guilherme Toledo com crescente preocupação. Agora entendo por que ele é assim, disse Carolina quando Mariana terminou de contar. Mas isso não significa que podemos desistir. Como não podemos desistir? Perguntou Mariana. Ele me proibiu de qualquer contato com as crianças. Ele te proibiu de contato oficial, corrigiu Carolina. Mas não podemos permitir que o trauma dele destrua as chances dessas crianças de recuperação. O que você propõe? Vamos agir. Em segredo, disse Carolina com determinação. Eu conduzirei as sessões oficiais e você me ajudará extraoficialmente. Isso é loucura, disse Mariana. Se nos pegarem, seremos demitidas, completou Carolina. Mas se não fizermos nada, essas crianças podem nunca se recuperar. O que é mais importante? Mariana ficou em silêncio por um longo momento. Pensou em Clara cantando na cozinha, em Otávio rindo com farinha nas mãos, em Flora falando da Mãe Terra. Pensou na esperança nos olhos delas e em como essa esperança poderia ser destruída por um sistema que queria tratá-las, mas não entendia o que elas realmente precisavam. Certo, disse finalmente, faremos isso. Carolina sorriu pela primeira vez naquele dia. Mas temos que ser muito cautelosas, acrescentou. O Dr. Guilherme Toledo nos observará. Eu sei, respondeu Mariana, mas essas crianças valem a pena. Elas ainda não sabiam que naquela noite, escondido na sombra atrás da estufa, estava o Sr. Fernando e que ele ouvira cada palavra da conversa delas. Elas também não sabiam que o pai das trigêmeas estava diante da decisão mais difícil de sua vida. Se deveria confiar na ciência, que até então havia falhado com seus filhos, ou em duas jovens mulheres que acreditavam no poder do amor e da compreensão. E elas não sabiam que o dia seguinte traria um evento que mudaria tudo, para elas, para as crianças e para toda a casa. A 8ª semana trouxe um avanço, mas não o que Mariana e Carolina esperavam. Tudo começou com um pequeno incidente que se transformou em catástrofe. Era início da tarde quando Mariana limpava a sala de estar no térreo, tentando evitar o primeiro andar, conforme a proibição do Dr. Guilherme Toledo. De repente, ouviu um choro baixinho vindo do corredor. Ignorando as instruções, correu na direção do som. No chão, perto da escada, Flora estava sentada, segurando um pequeno vaso com uma planta quebrada. Lágrimas escorriam pelo seu rosto e seu pequeno corpo tremia de soluços. O que aconteceu, meu amor?
perguntou Mariana, ajoelhando-se ao lado da criança. Ela morreu, soluçou Flora. Minha plantinha morreu, e eu não sei por quê. Mariana olhou para a planta murcha no vaso. Era uma pequena pelargônio que Flora aparentemente tentava cultivar em seu quarto. Talvez não tenha morrido, disse Mariana gentilmente. Talvez só esteja triste, como você às vezes. Flora levantou os olhos lacrimejados para ela. Plantas também podem ficar tristes? Claro, respondeu Mariana. E sabe de uma coisa? Às vezes, quando uma planta está triste, precisa da mesma coisa que as crianças: amor, paciência e o lugar certo. Mas eu a amo, disse Flora. Amo-a muito. Eu sei, respondeu Mariana, mas talvez ela também precise de luz do sol e ar fresco. Talvez ela se sinta presa, assim como você às vezes se sente presa no seu quarto. Nesse momento, o Dr. Guilherme Toledo apareceu no corredor. Seu rosto expressava fúria ao ver Mariana ajoelhada ao lado de Flora. O que você está fazendo aqui? Perguntou ele em tom gélido. Flora estava chorando, começou Mariana. Eu te proibi claramente de ter contato com as crianças. Ele a interrompeu. Claramente, Flora olhou do médico para Mariana e de volta para o médico. Nos olhos dela apareceu o mesmo terror que Mariana via nas crianças quando eram examinadas. Senhor, disse Mariana baixinho, ela apenas... Basta, disse o Dr. Guilherme Toledo. Flora, vá para o seu quarto, imediatamente. Mas a minha plantinha... sussurrou a menina. Sua plantinha está morta porque você não cuidou dela direito, disse o médico com severidade. Esta é uma lição de responsabilidade. Flora começou a chorar novamente, desta vez mais alto. Mariana sentiu a raiva fervendo dentro dela. É apenas uma criança, disse, não conseguindo se conter. E a plantinha dela não morreu por falta de cuidado. Morreu porque não há luz e vida suficientes aqui. As palavras escaparam de seus lábios antes que ela pudesse contê-las. O Dr. Guilherme Toledo olhou para ela com tanta fúria que ela se encolheu. Isso foi uma metáfora, não foi? Perguntou baixinho. Você está falando das crianças, não da planta. Mariana ficou em silêncio, mas seu silêncio foi a resposta. Arrume suas coisas, disse o médico. Você está demitida. Imediatamente. O senhor não pode, começou Mariana. Posso e estou fazendo isso. Ele a interrompeu. Dona Lúcia lhe dará o último pagamento. Adeus, Mariana. Ele se foi, puxando Flora que chorava. Mariana ficou sozinha no corredor com a planta morta na mão e a ruína de todas as suas esperanças. Uma hora depois, ela arrumava suas poucas coisas quando o Sr. Fernando entrou em seu pequeno quarto no sótão. Seu rosto estava pensativo, mas não hostil, o que deu a Mariana um fio de esperança. Ouvi o que aconteceu, disse ele baixinho. Sinto muito, respondeu Mariana. Não queria... Ontem ouvi sua conversa com Carolina na estufa, interrompeu o Sr. Fernando. Mariana sentiu o sangue sumir do seu rosto. Era o fim, não só para ela, mas também para Carolina. Por 8 meses tentei de tudo, continuou o Sr. Fernando. Os melhores especialistas, os tratamentos mais caros, as terapias mais recentes. E minhas crianças ainda não comem. Ele sentou-se na única cadeira do quarto e escondeu o rosto nas mãos. Mas ontem vi Clara cantando na cozinha, disse ele. Não ouvia o riso dela há meses, e ontem ela riu. Ele levantou os olhos e olhou para Mariana. Diga-me a verdade, pediu. Você acredita que essas crianças podem se recuperar com seus métodos? Mariana ficou em silêncio por um momento, pesando as palavras. Acredito que elas não estão doentes, respondeu finalmente. Acredito que estão tristes e assustadas. E acredito que o amor pode ser um remédio tão eficaz quanto os comprimidos.
O senhor Fernando assentiu. O Dr. Guilherme Toledo diz que você é perigosa, disse. Que seus métodos podem prejudicar as crianças. E o que o senhor pensa? Acho que por 8 meses não as prejudicamos em nada, respondeu amargamente. E que talvez seja hora de tentar algo diferente. Ele se levantou e foi até a janela, olhando para o jardim, onde sua esposa caminhava sozinha entre as flores. Minha esposa chora todas as noites, disse baixinho. Se culpa, eu me culpo. Todos nós nos culpamos, mas ninguém ajuda essas crianças. Ele se virou para Mariana. Você vai ficar, disse, mas extraoficialmente. O que o senhor quer dizer? O Dr. Guilherme Toledo te demitiu, explicou o senhor Fernando. Mas eu a contrato, particularmente. Você morará na casa do jardineiro no final do parque. Oficialmente, você cuidará do jardim. Extraoficialmente, você fará o que achar certo para meus filhos. Mariana sentiu o coração subir à garganta. E o Dr. Guilherme Toledo? O Dr. Guilherme Toledo não precisa saber, respondeu o senhor Fernando. Pelo menos por enquanto. É muito arriscado. Minha vida inteira agora é um risco. Ele a interrompeu. Risco de perder meus filhos, risco de cometer um erro, risco de que o tempo esteja acabando. Mas o que tenho a perder? Por 8 meses, fiz o que os especialistas me disseram e nada melhorou. Ele tirou as chaves do bolso e as colocou sobre a mesa. A casa do jardineiro, disse. Você terá total liberdade, mas com uma condição. Qual? Se depois de 1 mês eu não vir nenhuma melhora nas crianças, tudo acaba, disse ele seriamente. E desta vez para sempre. Mariana pegou as chaves com as mãos trêmulas. Era uma chance, provavelmente a última, mas ao mesmo tempo era o maior desafio de sua vida. 1 mês, repetiu ela. 1 mês. Confirmou o senhor Fernando. Mostre-me que o amor pode ser um remédio. Ao sair do quarto, ele parou na porta. Mariana, disse baixinho, essas crianças são tudo o que tenho, não as desaponte. Ficando sozinha, Mariana sentou-se na cama e olhou para as chaves em sua mão. 1 mês. 30 dias para provar que a intuição pode ser mais forte que a medicina. Que o amor pode curar onde a ciência falha. Mas e se ela estivesse errada? E se o Dr. Guilherme Toledo estivesse certo e ela apenas prolongasse o sofrimento das crianças e dos pais? Não havia tempo para dúvidas. Amanhã de manhã, ela começaria uma nova vida. Uma vida na qual o destino das trigêmeas repousava em suas mãos. A 9ª semana começou com a mudança para a casa do jardineiro. Era uma pequena e aconchegante construção, escondida entre árvores antigas na orla da propriedade. Mariana passou o primeiro dia se instalando e planejando. Ela tinha 1 mês, 30 dias para fazer algo que os melhores especialistas não conseguiram em 8 meses. Carolina a visitou no dia seguinte, trazendo uma cesta de comida e uma pilha de livros. Estes são todos os materiais que consegui encontrar sobre terapia pela arte e música, disse ela, espalhando os livros sobre uma pequena mesa. Além de algumas receitas antigas que podem ser úteis. Carolina, disse Mariana, você percebe o que estamos fazendo? Claro, respondeu Carolina. Estamos tentando salvar 3 crianças. Mas e se não der certo? E se o senhor Fernando estava certo em confiar no Dr. Guilherme Toledo? Carolina sentou-se na cadeira em frente a Mariana. Você se lembra do que te contei sobre minha doença de infância? Perguntou. Lembro. Não te contei tudo, continuou Carolina. Por 6 meses, fui tratada pelos melhores especialistas de São Paulo. Terapias comportamentais, medicamentos, internação, nada ajudava. Ela fez uma pausa e olhou pela janela para o jardim. Foi só quando fui morar com minha avó na fazenda que tudo mudou, disse. Não havia médicos nem terapias lá.
Havia apenas a vovó que todos os dias me contava histórias sobre a origem da comida, que cantava enquanto cozinhava, que me permitia ajudar no jardim. E isso ajudou? Em 2 meses, voltei a comer normalmente, respondeu Carolina. Não por terapia, mas por entender que a comida pode ser uma alegria, não uma obrigação. Mariana sentiu uma onda de esperança. Então você sabe que nossos métodos podem funcionar? Eu sei que vale a pena tentar, respondeu Carolina. E sei que essas crianças precisam exatamente do que minha avó me deu: normalidade, amor e tempo. No 3º dia, Mariana acidentalmente encontrou as trigêmeas no jardim pela primeira vez. Elas tinham uma sessão de terapia com Carolina, que era oficialmente chamada de terapia ambiental. Na verdade, era o primeiro de seus empreendimentos secretos conjuntos. Oh, Mariana, disse Carolina com surpresa fingida, o que você está fazendo no jardim? Verificando as plantas, respondeu Mariana, entrando no papel. O senhor Fernando me disse para cuidar do jardim. As trigêmeas estavam em um pequeno grupo, observando essa troca de palavras. Flora foi a primeira a correr para Mariana. Você entende de plantas? Perguntou. Você pode fazer com que elas parem de ficar tristes? Mariana olhou para Carolina, que discretamente assentiu. Acho que sim, respondeu. Mas primeiro preciso entender por que estão tristes. Ela mostrou à menina um canteiro de flores que realmente não pareciam bem. Veja, disse, essas rosas parecem tristes, não parecem? Flora assentiu. Mas você sabe por quê? Continuou Mariana. Porque ninguém canta para elas. As plantas gostam de música, assim como as crianças. Sério? Perguntou Otávio, aproximando-se. Sério, respondeu Mariana. Minha avó sempre cantava para suas flores. Dizia que elas entendiam as melodias melhor do que as palavras. Clara, que até então estava de lado, de repente falou: Você pode cantar para elas agora? Essa foi a primeira frase que Clara dirigiu a Mariana desde o incidente da demissão. Mariana sentiu o coração subir à garganta. Claro, respondeu, mas talvez vocês me ajudem? As plantas gostam mais de coros do que de solos. E então algo mágico aconteceu. Mariana começou a cantarolar uma antiga melodia popular sobre a primavera e a nova vida. E depois de um momento, Clara começou a acompanhar. Em seguida, Otávio se juntou e finalmente Flora. 4 vozes teceram uma melodia sobre o canteiro de rosas. E as crianças, pela primeira vez em meses, pareciam genuinamente felizes. Carolina observava a cena com lágrimas nos olhos. Esse foi o primeiro verdadeiro avanço. O momento em que as crianças fizeram algo espontaneamente por alegria e não por obrigação. Após a sessão, Mariana levou as crianças para sua casinha. Era pequena, mas aconchegante, com uma pequena cozinha e uma janela com vista para o jardim. Este é o lugar de vocês, disse. Aqui vocês podem ser vocês mesmas. O que significa ser você mesma? Perguntou Flora. A pergunta era tão simples e ao mesmo tempo tão triste que Mariana teve que segurar as lágrimas. Significa que vocês podem fazer o que gostam, respondeu. Cantar como Clara, tocar coisas como Otávio, conversar com as plantas como Flora, sem que ninguém as observe e anote. Mas o Dr. Guilherme Toledo diz que precisamos ser observadas, disse Otávio, para que ele possa nos tratar. E vocês se sentem doentes? Perguntou Mariana. As crianças se entreolharam. Não, respondeu Clara finalmente. Sentimos tristeza, mas não doença. Então talvez o problema não seja que vocês estão doentes, disse Mariana delicadamente. Talvez o problema seja que vocês estão tristes. Mas por que estamos tristes? Perguntou Flora. Mariana sentou-se no chão para ficar no nível delas. Às vezes, as crianças ficam tristes quando não... Podem ser crianças, disse.
quando cada dia é cheio de testes, remédios e adultos que se preocupam com elas. É assim que é para vocês? As crianças assentiram. E vocês gostariam que não fosse assim? Perguntou Mariana. Sim, responderam em coro. Então que bom, disse Mariana, porque a partir de hoje, por 1 hora a cada dia, vamos fingir que não há testes, nem remédios, nem adultos preocupados. Vamos fingir que vocês são crianças comuns que vieram visitar a tia Mariana. Pela primeira vez em meses, as trigêmeas riram ao mesmo tempo. Era um riso puro, alegre, o tipo de riso que deveria preencher toda a casa com crianças. Mas quando as crianças voltaram para o solar, Mariana sentou-se na soleira de sua casinha e sentiu o peso da responsabilidade. Ela tinha 27 dias para fazer com que aquele riso se tornasse constante. 27 dias para provar que o amor pode ser mais eficaz do que a medicina. E ao longe, pelas janelas do solar, o Dr. Guilherme Toledo observava o jardim com um binóculo, perguntando-se por que seus pacientes pareciam mais felizes do que nunca, embora não estivessem mais participando das sessões regulares de terapia. Ele ainda não sabia que Mariana havia voltado, mas a cada dia isso se tornava cada vez mais difícil de esconder. A 10ª semana trouxe o primeiro sucesso verdadeiro, mas também a maior ameaça. Mariana conduzia sessões diárias com as trigêmeas em sua casinha, criando para elas um espaço que era o oposto dos consultórios médicos estéreis. As crianças começavam a se abrir, a rir e, o mais importante, a se interessar por comida. Tudo começou com Flora e seu fascínio por ervas. A menina descobriu que no jardim atrás da casinha de Mariana cresciam ervas selvagens, hortelã, camomila, tomilho. No primeiro dia, ela apenas as cheirava. No segundo dia, começou a tocá-las. No terceiro dia, fez algo que ninguém esperava. Mariana, disse ela, segurando um punhado de folhas de hortelã na mão, posso provar? Essa foi a primeira frase sobre comida que qualquer uma das crianças proferiu como expressão de sua própria vontade, e não por coerção. Claro, respondeu Mariana, tentando esconder a excitação. Mas primeiro vamos lavá-las e verificar se são seguras. O ritual de lavar as folhas tornou-se um jogo. Flora segurava cada folha sob a torneira, olhava-a contra a luz, cheirava-a. Cada gesto era consciente, alegre, cheio de curiosidade. Quando finalmente colocou a primeira folha na boca, seus olhos se arregalaram de espanto. Tem gosto de música verde, disse ela. Clara e Otávio observaram a irmã com fascínio. Depois de um momento, Otávio pediu sua própria folha. Em seguida, Clara. Por que nunca nos deram algo assim? Perguntou Clara, mastigando uma pequena folha de camomila. Isso é bom, tem gosto de esperança. O coração de Mariana disparou. Tem gosto de esperança. Poderia haver um diagnóstico melhor da área da medicina? Mas o verdadeiro avanço aconteceu no 4º dia da semana. Mariana preparava um chá simples com ervas que as próprias crianças haviam colhido, quando Otávio disse algo que a deixou boquiaberta. Estou com fome, disse ele simplesmente. Clara e Flora olharam para ele com espanto. Foram as primeiras palavras sobre fome que qualquer uma das crianças proferiu em meses. Sério? Perguntou Mariana com cautela. Sim, respondeu Otávio. Mas não aquela fome como em casa, uma fome diferente. Que tipo? Uma que quer comer e não precisa, explicou o menino com uma seriedade surpreendente para uma criança de 4 anos. Mariana sentiu as lágrimas vindo aos olhos. Essa criança acabara de descobrir a diferença entre a coerção e o apetite natural. Uma diferença que os adultos haviam obscurecido durante meses de alimentação forçada. O que você gostaria de comer? Perguntou ela. Otávio pensou por um momento. Algo que faremos nós mesmos, respondeu. Algo que será nosso.
E então Mariana teve uma ideia tão simples que ela não podia acreditar que ninguém havia pensado nisso antes. E se fizéssemos pão? Propôs ela. Do zero, assá-lo nós mesmos no forno, misturar os ingredientes nós mesmos. Sim, Flora a interrompeu. E podemos adicionar nossas ervas. E podemos cantar enquanto misturamos, acrescentou Clara. Em 1 hora, a casinha de Mariana se transformou em uma pequena padaria. As crianças misturavam a massa, riam quando a farinha caía no chão. Cantavam as antigas canções populares que Mariana as ensinara. Mas o mais importante era o que acontecia com a relação delas com a comida. Pela primeira vez em meses, a comida não era um problema a ser resolvido ou um teste a ser passado. Era alegria, criatividade, brincadeira. Quando o pão ficou pronto, dourado, cheiroso, quente, as crianças o comeram com um apetite que todos haviam esquecido. Não havia coerção, não havia negociação, não havia medo. Havia apenas fome e a comida que a satisfazia. Este é o melhor pão do mundo, disse Clara com a boca cheia. Porque nós mesmas o fizemos, acrescentou Flora. E ninguém nos forçou, completou Otávio. Mas exatamente quando Mariana sentiu que havia alcançado um avanço, algo aconteceu que ameaçou tudo. O Dr. Guilherme Toledo apareceu no jardim sem aviso. Mariana o viu pela janela, caminhando pelo caminho em direção à casinha do jardineiro. Seu rosto expressava determinação e raiva. Crianças, disse ela rapidamente, vocês precisam voltar para casa, imediatamente. Mas por quê? Perguntou Flora. Apenas, por favor, voltem pelo jardim dos fundos, para que ninguém as veja. As crianças saíram pela porta dos fundos, mas Mariana sabia que era tarde demais. O Dr. Guilherme Toledo claramente viu a fumaça da chaminé e o cheiro de pão pairando no ar. Ele bateu na porta com tanta força que parecia querer derrubá-la. Sei que você está aí, Mariana, disse ele em voz alta. Abra a porta. Mariana abriu, tentando esconder os vestígios da presença das crianças. Bom dia, doutor, disse ela o mais calmamente possível. Não finja, disse ele asperamente. Sei que você está aqui, sei o que você está fazendo. Ele entrou, sem esperar por um convite. Seu olhar imediatamente caiu sobre os restos da panificação. A tigela com restos de massa, algumas migalhas na mesa. O que é isso? Perguntou ele. Eu estava assando pão, respondeu Mariana. Para quem? Para mim. O Dr. Guilherme Toledo aproximou-se da mesa e tocou uma migalha com o dedo. Este pão foi feito por mais de uma pessoa, disse ele. Vejo vestígios de pequenas mãos na banqueta, migalhas em diferentes alturas. Mariana ficou em silêncio. Essas crianças estiveram aqui, não foi? Continuou o médico. Você está em contato com elas, apesar da minha proibição. Não sou mais sua funcionária, respondeu Mariana. O senhor não pode me proibir. Posso, ele a interrompeu. E é o que estou fazendo. Essas crianças estão sob meus cuidados médicos. Cada contato com elas deve passar por mim. Ele se aproximou dela tanto que ela sentiu sua respiração. Você é perigosa, disse ele baixinho. Você pensa que está ajudando, mas está prejudicando. Essas crianças precisam de ajuda profissional, não de experimentos amadores. E onde estão os resultados dessa ajuda profissional? Perguntou Mariana, não conseguindo mais se conter. Onde está a melhora depois de 8 meses da melhor terapia? O rosto do médico ficou vermelho. A medicina é um processo, disse ele. Não é mágica, é ciência que exige tempo e paciência. E o amor? Perguntou Mariana. E o amor? O amor não cura a anorexia infantil, respondeu ele asperamente. Essas crianças não têm anorexia, disse Mariana. Elas têm corações partidos. Nesse momento, o Dr. Guilherme Toledo explodiu. Basta, gritou.
Amanhã de manhã informarei o Sr. Fernando e a Dona Beatriz sobre toda a situação. Recomendarei sua remoção imediata da propriedade e a proibição de se aproximar das crianças. Ele se virou e caminhou em direção à porta. E não pense, disse ele parando na soleira, que o Sr. Fernando estará do seu lado. Quando eu lhe disser que você está arriscando a saúde dos filhos dele, ele a expulsará imediatamente. Quando ficou sozinha, Mariana sentou-se na cadeira e escondeu o rosto nas mãos. Exatamente quando as crianças começavam a se abrir, quando um verdadeiro avanço estava acontecendo, tudo podia acabar. Mas o pior era que o Dr. Guilherme Toledo podia estar certo sobre o Sr. Fernando. Será que o pai das trigêmeas arriscaria a ira do médico-chefe por uma teoria excêntrica de uma garota do interior? Naquela noite, Mariana não pregou o olho, preparando-se para o dia seguinte que poderia ser o último de sua vida com as trigêmeas. A 11ª semana começou com um encontro que Mariana temia. O Sr. Fernando a chamou à casa grande ao amanhecer, antes que o resto dos moradores acordasse. Seu rosto estava pensativo, mas não hostil, o que deu a Mariana um fio de esperança. O Dr. Guilherme Toledo me entregou um relatório, disse ele sem rodeios. Ele afirma que você está colocando a segurança dos meus filhos em risco. Senhor Fernando, começou Mariana. Deixe-me terminar. Ele a interrompeu gentilmente. Ele também afirma que as crianças comeram pão ontem na sua casinha, que comeram com apetite e sem coerção. Mariana olhou para ele surpresa. Isso era uma armadilha? É verdade, respondeu ela com cautela. O Sr. Fernando ficou em silêncio por um longo momento, olhando pela janela para o jardim, onde os primeiros raios de sol iluminavam os caminhos. Há 8 meses não vejo meus filhos comendo com alegria, disse ele baixinho. Ontem à noite Flora veio correndo até mim e me contou sobre a música de ervas. Otávio cantou no jantar, a primeira vez em meses. E Clara perguntou se podia ajudar a mamãe na cozinha. Ele se virou para Mariana. Então me diga, continuou, por que o médico-chefe dos meus filhos acha que isso é perigoso? Mariana respirou fundo. Essa era sua chance de explicar tudo. Porque o Dr. Guilherme Toledo vê as crianças como pacientes que precisam ser curados, disse ela. E eu vejo nelas crianças que precisam de amor e normalidade. E qual dessas perspectivas está certa? Talvez ambas, respondeu Mariana. Mas talvez a primeira precise ser a minha para que a segunda possa funcionar. O Sr. Fernando assentiu como se essa fosse a resposta que ele esperava. O Dr. Guilherme Toledo exige que eu a demita imediatamente, disse ele. Ameaça deixar seu posto se eu permitir experimentos amadores. O coração de Mariana parou. E o que o senhor decidiu? Decidi que vou te dar mais 2 semanas, respondeu o Sr. Fernando. Mas com uma condição. Qual? Você trabalhará sob a supervisão oficial de Carolina, explicou. Isso satisfará o Dr. Guilherme Toledo, que respeita as qualificações dela, e ao mesmo tempo permitirá que você continue o que está fazendo. Mariana sentiu uma onda de gratidão tão forte que as lágrimas vieram aos seus olhos. Mas lembre-se, acrescentou o Sr. Fernando seriamente, esta é a última chance. Se depois de 2 semanas eu não vir uma melhora significativa, tudo acaba. Entendo, respondeu Mariana. Espero que sim, disse o Sr. Fernando, porque essas crianças, elas estão começando a viver de novo e não posso permitir que ninguém as prive disso. No dia seguinte, Carolina levou as crianças para a casinha de Mariana como parte da terapia ambiental com elementos culinários e de jardinagem oficial. Era um nome absurdo para algo tão simples quanto permitir que as crianças fossem crianças. Mas os nomes oficiais acalmaram o Dr. Guilherme Toledo. Como vocês se sentem? Perguntou Mariana quando se sentaram à pequena mesa. Melhor, respondeu Clara.
Desde ontem tenho tido bons sonhos. Que sonhos? Sobre a casa que desenhei, explicou a menina. Mas agora, nessa casa, está você e a mamãe e o papai e todos nós juntos. E ninguém está triste. E eu sonho com o jardim, acrescentou Flora. Com um jardim onde todas as plantas cantam conosco. E eu com livros, disse Otávio. Com livros em que as crianças têm aventuras em vez de doenças. Mariana olhou para Carolina, que fazia anotações. Ambas sabiam que coisas estavam acontecendo ali que nenhum livro de medicina descrevia. E vocês estão com fome? Perguntou Mariana. Sim, responderam as crianças simultaneamente. Mas uma fome boa, acrescentou Otávio. Uma fome que se alegra com a comida. Naquele dia fizeram juntos uma sopa simples de legumes que as próprias crianças escolheram no jardim. Cantaram enquanto cortavam, riram enquanto misturavam e comeram com um apetite que por meses todos haviam esquecido. Mas o momento mais importante foi quando Flora disse algo que tocou a todos profundamente. Sabe, Mariana, acho que não estamos mais doentes. O que você quer dizer? Perguntou Carolina. O que estava errado conosco não está mais, explicou a menina. Antes, éramos tristes e assustadas. Agora somos felizes. Doença é quando algo dói. E agora nada nos dói. Naquela noite, Carolina ficou com Mariana na casinha, muito depois que as crianças voltaram para casa. Você sabe que elas estão certas? Disse. Elas não estão mais doentes. Talvez nunca estiveram. E o Dr. Guilherme Toledo? O Dr. Guilherme Toledo terá que aceitar a realidade, respondeu Carolina. Essas crianças estão se recuperando, mas não pelos métodos dele. E isso será suficiente? Terá que ser, disse Carolina com determinação. Porque a alternativa é voltar a meses de sofrimento. Mariana assentiu, mas no fundo de seu coração sabia que a parte mais difícil estava apenas começando. O Dr. Guilherme Toledo não se renderia facilmente, e elas tinham apenas 2 semanas para provar que o amor pode ser tão eficaz quanto a medicina. A 12ª semana trouxe um aliado inesperado. Sr. Osvaldo, o bibliotecário aposentado do Solar, apareceu uma tarde na casinha de Mariana com uma caixa de documentos antigos e um sorriso gentil no rosto. Ouvi falar dos seus métodos, disse ele, colocando a caixa na mesa. E pensei que talvez o que encontrei nos arquivos pudesse ser útil. Mariana abriu a caixa com curiosidade. Dentro havia documentos antigos, fotos e anotações médicas. Estes são documentos dos primeiros meses de vida das trigêmeas, explicou o Sr. Osvaldo. Coisas que o Dr. Guilherme Toledo provavelmente nunca viu, porque foram arquivadas como irrelevantes. Mariana examinou os papéis. A maioria estava em jargão médico que ela não entendia, mas uma foto chamou sua atenção. Mostrava as trigêmeas no hospital como recém-nascidas, mas não juntas. Cada bebê estava em uma incubadora separada, em uma sala separada. Por que estavam separadas? Perguntou. Complicações no parto, respondeu o Sr. Osvaldo. As trigêmeas nasceram prematuramente. Nas primeiras 6 semanas de vida, não tiveram contato nenhuma com a outra, nem com os pais. Mariana sentiu as peças do quebra-cabeça se encaixarem em sua cabeça. 6 semanas sem contato, repetiu. No período mais importante de formação de laços, exatamente, o Sr. Osvaldo assentiu. E depois, quando finalmente foram para casa, os pais estavam tão aterrorizados com a fragilidade delas que cada mamada se tornou um drama. Cada refeição era um teste de sobrevivência. Mariana leu os documentos adicionais. Havia tudo lá. Anotações sobre problemas de alimentação já nos
primeiros meses, sobre o choro das crianças durante as refeições, sobre o estresse dos pais. Isso não é um problema médico, disse ela baixinho. Isso é um trauma emocional. Essas crianças aprenderam a associar comida com separação, estresse e medo. Exatamente a essa conclusão eu cheguei, disse o Sr. Osvaldo. Mas o Dr. Guilherme Toledo não quer ouvir isso. Para ele, o que importa é apenas o que pode ser medido e analisado. Naquela mesma noite, Mariana compartilhou a descoberta com Carolina. Isso explica tudo, disse Carolina, estudando os documentos. Por que elas reagem tão bem a cozinhar juntas, cantar, estarem juntas. Elas estão reconstruindo os laços que foram quebrados nas primeiras semanas de vida. E o que fazemos com esse conhecimento? Nós o usamos, respondeu Carolina com determinação. Temos a prova de que o problema das crianças tem claras origens psicológicas. Isso deveria convencer qualquer médico racional. Mas quando, no dia seguinte, Carolina apresentou a descoberta ao Dr. Guilherme Toledo, sua reação foi o oposto do esperado. Isso são apenas especulações, disse ele, rejeitando os documentos. Não há evidências científicas de que problemas emocionais do período neonatal possam causar anorexia aos 4 anos de idade. Mas há lógica nisso. A medicina não se baseia em lógica. Ele a interrompeu. Baseia-se em evidências. E a única evidência que vejo é que essas crianças ainda não comem regularmente. Carolina olhou para ele com incredulidade. Não comem regularmente, mas nas últimas 2 semanas o apetite delas melhorou muito. Uma melhora temporária não significa cura, respondeu o médico secamente. Já vi esses casos. As crianças melhoram, os pais ficam felizes, e depois há uma regressão pior do que antes. Mas nada, ele a interrompeu. Em 3 dias encerro a observação. Se até lá não vir uma melhora duradoura e documentada, voltaremos aos protocolos padrão. E nada de mais experimentos. Quando Carolina contou isso a Mariana, ambas sentiram o peso da iminente derrota. 3 dias, disse Mariana. O que podemos fazer em 3 dias? Não sei, admitiu Carolina. Mas talvez não precisemos convencer o Dr. Guilherme Toledo. Talvez baste convencer os pais. Naquela noite, Mariana ficou sem sono, pensando nas trigêmeas dormindo em seus quartos na casa grande. Nas últimas 2 semanas, elas haviam sido como outras crianças. Riam, brincavam, comiam com apetite. Será que tudo isso terminaria pela teimosia de um homem? No dia seguinte, ela decidiu arriscar tudo. Durante a sessão com as crianças na casinha, perguntou-lhes algo que nunca havia abordado antes. Vocês se lembram como era antes? Perguntou. Antes de começarmos a nos encontrar? As crianças se entreolharam. Lembro que todos estavam tristes, disse Clara, e que comer era terrível. E agora, como é? Agora está bom, respondeu Otávio, mas às vezes tenho medo de que volte a ficar ruim. Por que ficaria ruim? Porque os adultos às vezes mudam de ideia, respondeu Flora sabiamente. Às vezes dizem que algo é bom e depois dizem que é ruim. Mariana sentiu um aperto na garganta. Essas crianças, apesar da pouca idade, entendiam a incerteza de sua situação. E se eu dissesse a vocês que sempre estarei aqui? Perguntou. Mas isso é verdade? Perguntou Clara com uma seriedade que ultrapassava sua idade. Mariana não podia mentir. Estou tentando fazer com que seja verdade, respondeu. Isso significa que alguém quer te levar embora? Perguntou Otávio. Significa que alguns adultos pensam diferente de mim sobre o que é melhor para vocês, explicou Mariana. As crianças ficaram em silêncio por um momento. Depois, Flora disse algo que surpreendeu a todos. E podemos dizer a esses adultos o que nós pensamos?
Foi o momento em que Mariana percebeu que a resposta para todos os problemas pode não estar em convencer o Dr. Guilherme Toledo ou mesmo os pais, mas em dar voz àqueles que estavam envolvidos em toda a situação, as próprias crianças. A 13ª semana trouxe uma decisão ousada. Mariana e Carolina decidiram organizar algo sem precedentes. Um encontro onde as trigêmeas contariam aos adultos sobre seus sentimentos. Essa era a última chance antes do ultimato do Dr. Guilherme Toledo. Isso é loucura, disse Carolina, mas em seus olhos brilhava determinação. Nunca antes alguém perguntou às crianças a opinião delas em uma situação tão formal. É exatamente por isso que pode funcionar, respondeu Mariana. Todos os adultos falam sobre o que é melhor para as trigêmeas, mas ninguém pergunta a elas mesmas. Os preparativos duraram o dia todo. Mariana e Carolina criaram uma atmosfera acolhedora na pequena sala da biblioteca. Espalharam almofadas coloridas no chão, acenderam a lareira, prepararam chá com as ervas que as próprias crianças colheram. Às 5 da tarde, todos se reuniram na biblioteca. O Sr. Fernando e Dona Beatriz, o Dr. Guilherme Toledo, Carolina, Mariana e, o mais importante, as trigêmeas, que estavam sentadas no centro, cercadas pelos adultos como pequenas juízas, prontas para dar um veredito. O Sr. Fernando iniciou o encontro. Crianças, nos reunimos aqui porque queremos entender como vocês se sentem e o que é melhor para vocês. O Dr. Guilherme Toledo visivelmente não estava satisfeito com a situação. Este é um procedimento muito pouco convencional, murmurou ele. Crianças nessa idade não são capazes de tomar decisões racionais sobre sua saúde. Mas elas podem dizer como se sentem, respondeu Dona Beatriz, que há semanas observava com esperança a melhora de seus filhos. Clara foi a primeira a falar. Sua voz era baixa, mas clara. Eu quero dizer que não estou mais doente. O que você quer dizer, meu amor? Perguntou a mãe. Antes, quando todos diziam que eu estava doente, eu também pensava que estava doente, explicou Clara. Mas agora sei que eu estava apenas muito triste. E triste não é o mesmo que doente. O Dr. Guilherme Toledo mexeu-se inquieto na poltrona. Clara, você se lembra que não conseguia comer? Isso era uma doença, disse ele. Mas eu conseguia comer, respondeu a menina com seriedade. Só não queria. Porque a comida era triste, assim como todos ao redor. Otávio se juntou à conversa. Eu também podia comer, disse. Mas quando alguém me manda eu comer, minha barriga fica dura e não quer. E como está agora? Perguntou o pai. Agora está bom, respondeu o menino. Quando cozinhamos com a Mariana e a Carolina, minha barriga fica mole e quer comer. Flora, a menor, mas muitas vezes a mais sábia, disse algo que surpreendeu a todos. Eu acho que a gente não estava doente. Eu acho que a casa estava doente. O que você quer dizer? Perguntou Carolina. A casa estava cheia de tristeza e medo, explicou Flora. A mamãe chorava, o papai estava bravo, o doutor estava assustado. E quando a casa está doente, as crianças também ficam doentes. O silêncio que se seguiu a essas palavras foi tão profundo que se podia ouvir o estalar da lenha na lareira. O doutor Guilherme Toledo foi o primeiro a quebrar o silêncio. Estas são observações muito interessantes, disse ele, mas sua voz estava menos confiante do que o habitual. Mas a medicina se baseia em fatos, não em sentimentos. E não é um fato que nas últimas 2 semanas as crianças comem regularmente e com apetite? Perguntou Carolina. Isso pode ser uma melhora temporária. Doutor, interrompeu Dona Beatriz, e em sua voz apareceu uma nota de desespero. Por 8 meses fiz tudo o que o senhor recomendou. Dei-lhes medicamentos, levei-as para exames, segui as dietas. E elas ficavam cada vez mais tristes. Ela se levantou e se aproximou de seus filhos. Agora, pela primeira vez em meses, elas riem, continuou. Cantam, me perguntam sobre receitas.
Isso não é prova de que algo mudou? O senhor Fernando olhou para o Dr. Guilherme Toledo, depois para a esposa e finalmente para as crianças. O que vocês gostariam que acontecesse? Perguntou às trigêmeas. Que todo mundo parasse de ficar triste, respondeu Clara. Que a gente pudesse cozinhar e comer sem medo, acrescentou Otávio. E que a Mariana ficasse com a gente, completou Flora. O Dr. Guilherme Toledo levantou-se abruptamente. Isso é absurdo, disse ele. Vocês não podem tomar decisões médicas com base nos desejos das crianças. E com base em que devemos tomá-las? Perguntou o senhor Fernando. Com base em teorias que por 8 meses não trouxeram resultados? Com base na ciência? Ciência? Dona Beatriz olhou para o médico com raiva crescente. Que ciência o senhor usou até agora? Torturar meus filhos com terapias ineficazes? Eu tentei ajudar. E o senhor não ajudou. Ela o interrompeu. E elas ajudaram. Ela apontou para Mariana e Carolina. Em 2 semanas, elas alcançaram o que o senhor não conseguiu em 8 meses. O Dr. Guilherme Toledo ficou em silêncio por um longo momento. Seu rosto passou por toda a gama de emoções. Raiva, frustração, resignação. Se vocês acreditam tanto nesses métodos, disse ele finalmente, então assumam total responsabilidade por eles. Eu lavo minhas mãos. Isso significa que o senhor está indo embora? Perguntou o senhor Fernando. Isso significa que não serei mais testemunha desse experimento, respondeu o Dr. Guilherme Toledo. Quando essas crianças precisarem de ajuda médica de verdade, será tarde demais. Ele saiu da biblioteca, batendo a porta atrás de si. Um silêncio tomou conta da sala. Depois, Clara disse algo que fez todos rirem. Ele também estava triste, né? Agora a casa vai ficar menos triste. O senhor Fernando sorriu pela primeira vez. Em meses. Acho que você está certa, disse a filha. Vai ficar menos triste. Naquela noite, quando as crianças já dormiam, os pais conversaram longamente com Mariana e Carolina sobre o futuro. Decidiram criar um novo sistema, baseado não em terapias e medicamentos, mas em amor, compreensão e, acima de tudo, em ouvir as crianças. Vocês ficarão aqui pelo tempo que quiserem, disse o senhor Fernando, e terão total liberdade para trabalhar com as crianças. Mariana sentiu um enorme peso sair de seu coração. Elas haviam vencido, não por convencer o Dr. Guilherme Toledo, mas por permitir que as crianças falassem por si mesmas. E as trigêmeas, dormindo tranquilamente em suas camas, sonhavam naquela noite com uma casa cheia de risadas, onde a comida era uma alegria e não uma obrigação. A 14ª semana trouxe a primavera, não apenas no calendário, mas também nos corações dos moradores do solar. Mariana acordou em sua casinha de jardineiro, ouvindo pela janela algo que não ouvia há meses: o riso das crianças vindo da casa principal. Ao sair para a varanda, viu as trigêmeas brincando no jardim com os pais. O senhor Fernando ria, observando Otávio ensiná-lo a jogar pedras no lago. Dona Beatriz estava sentada em um cobertor com Flora, que lhe contava sobre cada planta do jardim. E Clara cantava. Mariana, chamou Flora, avistando-a. Venha para perto. A mamãe quer aprender nossa canção das ervas. Era isso, o momento que Mariana esperou por todas aquelas semanas. A família estava novamente reunida, mas desta vez sem medo, sem pressão, sem desespero. Apenas juntos. Ao se juntar ao grupo, Dona Beatriz pegou sua mão. Obrigada, sussurrou, por me devolver minhas filhas. Elas nunca foram embora, respondeu Mariana. Apenas precisavam de tempo para encontrar o caminho de volta. À tarde, Carolina trouxe uma surpresa. Um novo especialista. Era um senhor de rosto gentil e olhos calorosos. Este é o Dr. Ricardo Almeida, apresentou-o. Especialista em terapia familiar e psicologia emocional infantil.
Não vim aqui para tratar essas crianças, disse o Dr. Ricardo Almeida, dirigindo-se diretamente às trigêmeas. Vim conhecer as crianças sábias de quem tanto ouvi falar. Clara olhou para ele desconfiada. O senhor não vai nos examinar? Não, respondeu ele com um sorriso. Mas talvez vocês me contem sobre suas aventuras culinárias? E então algo lindo aconteceu. As crianças, que por meses temeram cada novo adulto, começaram a contar com entusiasmo sobre suas descobertas, sobre o sabor das ervas, o cheiro do pão fresco, a alegria de cozinhar junto com os pais. Sabem, disse o Dr. Ricardo Almeida após ouvir suas histórias, acho que vocês não precisam mais de terapia. Vocês precisam apenas do que já têm. E o que temos? Perguntou Flora. Uns aos outros, respondeu, e um lar cheio de amor. À noite, enquanto o sol se punha sobre as matas que cercavam o solar, toda a família se reuniu na cozinha. Não era um encontro oficial, nem uma sessão de terapia. Apenas a família preparando o jantar em conjunto. Mariana observava a cena com uma alegria silenciosa. O Sr. Fernando aprendia com Otávio a cortar legumes. Dona Beatriz cantava com Clara, misturando a massa. Flora dirigia toda a operação, instruindo a todos sobre as propriedades de cada ingrediente. Isso é exatamente o que sonhávamos? Perguntou Carolina, juntando-se a Mariana. É melhor do que eu sonhava, respondeu. Mariana, é real. Quando o jantar ficou pronto, todos se sentaram à grande mesa. A mesma mesa onde por meses se desenrolaram os dramas relacionados à comida. Mas agora era uma mesa cheia de risos, histórias e alegria natural. Eu gostaria de fazer um brinde, disse o Sr. Fernando, levantando um copo de suco. As pessoas que nos mostraram que os maiores milagres não acontecem em laboratórios, mas nos corações. E as crianças, acrescentou Dona Beatriz, que nos ensinaram que às vezes os adultos precisam parar de falar e começar a ouvir. E eu quero fazer um brinde a Mariana e a Carolina, disse Clara, porque elas não tentaram nos consertar. Elas apenas nos amaram como éramos. Depois do jantar, enquanto as crianças brincavam na sala com os pais, Mariana e Carolina saíram para o jardim. Já estava escurecendo, mas o ar estava quente e cheio dos aromas das flores da primavera. E agora? Perguntou Carolina. Agora vivemos, respondeu Mariana. Apenas vivemos. E você não tem medo de que isso acabe? Que o problema volte? Mariana olhou pela janela para a família reunida. Na sala, as crianças rindo com os pais, a casa cheia de luz e calor. Não, disse, porque agora já sabemos que o amor pode curar, e sabemos como dá-lo. Naquela noite, pela primeira vez em meses, reinava paz em todo o solar dos Medeiros. Não era a paz do esgotamento ou da resignação, mas a paz de uma família que encontrou o caminho de volta para si mesma. Mariana adormeceu em sua casinha de jardineiro com a consciência de ter cumprido sua missão. Não por ter ensinado as crianças a comer, elas sempre souberam comer. Ela a cumpriu porque ensinou toda a família a amar sem medo e a escutar sem julgar. E enquanto as primeiras estrelas surgiam sobre o solar, as 3 crianças sonhavam com um futuro cheio de aventuras, enquanto seus pais sonhavam com um cotidiano cheio de alegria. Essa era a coisa mais simples e mais bonita do mundo, uma família feliz jantando junta. Espero sinceramente que a história de hoje tenha te agradado. Se inscreva no canal para continuar acompanhando conteúdos semelhantes. Deixe seu like e escreva nos comentários o que você achou. Até o próximo vídeo.